Igreja, nós vamos ver hoje 4 momentos nos quais Jesus pareceu estar atrasado. E nós, muitas vezes, temos essa sensação, não é não? Quem nunca teve essa sensação de que Deus perdeu a hora comigo? Que Deus está atrasado, quanto tempo estou pedindo a mesma coisa, orando pela mesma coisa, clamando pelas mesmas situações, parece que Deus perdeu a hora, parece que Deus se atrasou. Isso é um sentimento que dificilmente haja alguém, mesmo aqueles que creem profundamente no Senhor, que nunca tenha passado por um momento desse, de sensação de que Deus atrasou. Mas deixa eu te dizer que em todas as aparentes situações, em todos os aparentes atrasos de Jesus, o seu principal objetivo, nos seus aparentes atrasos, é fazer um milagre e ensinar lições para a vida. Portanto, se Deus está te parecendo atrasado, se prepara que é possível que esteja vindo por aí um milagre e alguns ensinos de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Aqui estão os 2 motivos maiores. Jesus nunca deu muita bola para fazer milagre, para empolgar multidões, para atrair pessoas. Os milagres, o primeiro é para abençoar os que estão carentes, por isso ele fazia o milagre. Segundo, é que a partir do milagre havia sempre um ensinamento ou ensinamentos a passar para nós. Jamais o Senhor fez qualquer milagre sem encontrar motivos para ensinamentos. Jamais fez um milagre que não aproveitasse para aplicar as nossas vidas ensinamentos mais diversos. Sim, se ele parece atrasado na sua vida, ânimo, porque nessa aparente, eu digo aparente, porque ele está atrasado pelo nosso relógio, não pelo dele, mas esse aparente atraso é porque está vindo por aí um grande milagre, que você nem esperava mais. Deus, eu gosto muito de escrever isso para as pessoas, Deus vai surpreendê-lo. Quem crê nisso de verdade? Deus vai surpreender a sua casa. Deus vai fazer um milagre, mas Ele quer ensinar algumas coisas. Então, vamos ver essas 4 situações de milagres, onde o Senhor Jesus, que é Deus, fez um milagre e ensinou lições. Primeiro milagre, a ressurreição de Lázaro. Foi um milagre ou não foi? Claro que foi. O homem está morto há 4 dias. O Senhor demorou para fazer alguma coisa por ele. 4 dias, tanto quando ele chegou, Marta, irmã de Lázaro, do cadáver, disse: Senhor, o Senhor demorou tanto. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, leiam comigo em João capítulo 11, versos 43 e 44. Os meninos fiquem atentos aí, que eu vou, como sempre, lidar muito com a Bíblia Sagrada. Portanto, precisaremos de algumas lições muitíssimo interessantes, textos muitíssimo interessantes. João 11, 43 e 44 é o episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega. O Senhor disse, João 11, 43 e 44, e tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Por que eu li esse pedaço? Esse pedaço que me interessa, porque tem muita coisa da ressurreição de Lázaro que você inclusive já sabe. Mas aqui está Jesus chegando atrasado. A notícia foi para ele: corre que Lázaro, teu amigo, está doente lá em Betânia. Ele ainda se atrasou 2 dias e mais 2 dias que já estavam lá. 4 dias se deram até que Jesus viesse. E quando ele veio, Lázaro não está mais doente. Lázaro está morto. Está morto. E aqui
Esses 2 versos falam do milagre que ele fez. Ele clamou: Lázaro, vem para fora. Portanto, o milagre está aqui, a ressurreição de Lázaro. Agora, entre muitos ensinos que esse texto traz, eu queria extrair alguns que poucas pessoas se dão o trabalho de extrair. Primeira lição: o desafio nosso como cristãos é manter livre aqueles a quem Jesus deu vida. É fazer com que as pessoas que estão vivas em Cristo sejam livres. Os versículos que eu li, o Senhor grita, ele vem para fora, mas ele vem todo atado, estava enrolado em ataduras e no rosto um pano, porque naquele tempo as pessoas eram mumificadas, e na mumificação eles enrolavam toda a pessoa em ataduras e colocavam no rosto uma máscara. Aí Jesus vem, ressuscita Lázaro, produz vida em Lázaro e diz assim: agora que ele está vivo, ele não pode ficar assim, ele está vivo, mas agora cabe a vocês tirar toda a atadura e deixar ele livre. A primeira lição que eu quero passar aqui hoje para nós é essa: a função da igreja, uma das funções principais, é fazer com que os seres humanos vivam livres em Cristo, depois que Cristo lhes deu vida. Por isso que Jesus falou: desatai e deixai ir, tira a atadura e a máscara. O projeto de Jesus é que as pessoas consigam viver sem máscaras. O projeto de Jesus é que a igreja seja um instrumento. Ele falou isso para a sua igreja lá na hora. Após dar vida a Lázaro, repito, ele disse para a igreja: agora vocês têm que deixar ele viver livre, tira essas ataduras, mas também tira a máscara dele, porque eu quero que eles sejam livres e sinceros, que eles tenham uma vida sincera, que a vida deles seja exatamente aquilo que eles dizem que é. O projeto do Senhor Jesus a dar vida ao ser humano é fazer com que essa pessoa, além de viva, esteja livre e desmascarada. E para estar livre e desmascarada, é a parte que ele pede que a igreja faça. É a parte. E eu e você somos chamados a trazer as pessoas à liberdade em Cristo. Eu e você somos chamados para orientar, discipular as pessoas, para que elas arranquem as máscaras. Quantas pessoas às vezes vêm à igreja com uma máscara, não é isso? Vem aqui fazendo um tipo. Por quê? Porque não pode ser autêntico, que não se sente à vontade para ser autêntico, que não se sente à vontade para chorar, que muitas vezes não se sente à vontade para abrir o coração com outra pessoa. E se existe um lugar que deveria ser assim, é a igreja, né? Alguém já comparou a igreja, assim, uma comparação meio esdrúxula, mas os efeitos são mais ou menos os mesmos mesmo. Esses botecos onde o cara chega bêbado e o dono do boteco fica ali o tempo escutando. Então, o que a igreja precisa ser é alguém que cuida de pessoas que têm o que falar, que têm o que chorar. A igreja precisa ser o lugar onde as máscaras caiam e nós consigamos viver de forma sincera. Paulo disse: o amor deve ser sem fingimento, o amor deve ser absolutamente sincero. Portanto, uma das lições que eu aprendo aqui na ressurreição de Lázaro é essa: o Senhor deu vida. Alguém chega para cá aceitando Cristo como Salvador, cabe a mim e a você pegar essas pessoas e ajudá-las a serem livres em Cristo, a serem livres das drogas, serem livres da bebedeira, serem livres dos vícios, serem livres do mundo, e tirar a máscara. Mas esse texto ensina uma outra lição que pouco é vista também. A segunda lição da história de Lázaro é que devemos aprender a confiar e descansar nas promessas de Jesus. Confiar e descansar. Quando Jesus chega, Marta está desesperada. Senhor, meu irmão morreu. Mas se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor demorou tanto? E naquele desespero, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela disse: sim, eu creio que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Continuou um tanto quanto pesado, mas aí Jesus vira e diz para ela, olhou no rosto dela com certeza e disse: seu irmão vai viver. Confia na promessa. E a Bíblia diz que Marta saiu dali, tranquila, foi buscar Maria para conversar com Jesus.
já não há mais pânico e desespero, porque Marta aprendeu que Jesus demorou para que ela pudesse entender o que significa confiar nas suas promessas. Talvez você esteja sentindo essa demora de Deus, meu irmão, minha irmã, aqui ou em casa, mas é possível que Ele esteja querendo que você confie no fato de que Ele é fiel naquilo que diz, que Ele é fiel nos seus projetos, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você tem uma promessa de Deus, descansa nela. Foi o que aconteceu com Ana. Ana orava desesperadamente, clamava, pedindo a Deus um filho, até que ela chegou perto do altar, junto ao sacerdote Eli, e Eli ministrou uma palavra para ela, e quando ela saiu dali, a Bíblia diz que ela já não estava mais desesperada, porque ela confiou na promessa. O desespero é a falta de fé no que Deus diz que é. O nosso desespero é a falta de fé no caráter de Deus, porque se Ele está no controle, não há por que pânico, não há por que temos pânico, se Ele está no controle. O milagre da ressurreição de Lázaro me ensina, em primeiro lugar, a deixar as pessoas viverem livres, a deixar as pessoas livres para adorar, a deixar as pessoas sem máscara para rir e chorar, a confessar as suas lutas. Mas em segundo lugar, essa experiência ensina também a descansar em Deus. Uma das coisas mais difíceis nesse tempo que a gente viveu é descansar. Ninguém descansa mais. A ansiedade não deixa descansar. Os problemas ultrapassam a nossa condição de descansar. Mas o Senhor está me chamando e chamando você. E quando Jesus virou e disse assim para os discípulos que ali estavam, após ele chegar ali, agora ele já tinha chegado na frente do sepulcro, 4 dias depois, ele vira e diz assim: tirem a pedra. Você vê quanta coisa aconteceu, quantas lições. Tirar a pedra significa o seguinte: olha, eu vou ressuscitar Lázaro, eu tenho poder sobre a vida, e poderia eu mesmo apontar para a pedra e ela sair, mas eu queria contar com vocês para abençoar pessoas, e vocês não podem ressuscitar ninguém, mas você pode tirar a pedra que impeça isso. Você pode tirar a pedra. Essa é a parte que cabe a vocês, essa é a parte que cabe a nós como igreja, tirarmos a pedra do caminho, tirar aquilo que está entre Jesus e aquele que precisa de uma bênção. É saber que Ele fará o que nós não vamos, que Ele fará o que nós não podemos fazer, entretanto Ele não fará aquilo que trouxe para nós fazermos. Gente, nunca esqueça uma coisa: Jesus não é um distribuidor de bênçãos apenas, não é um distribuidor de milagres. Jesus é um forjador de caráteres. Por isso, cada vez que Ele faz o milagre, Ele quer ensinar coisas a gente. Ele não faz o milagre pelo milagre só. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de tornarmos filhos mimados, que só vive atrás de milagre, que só está maravilhado porque Deus fez o milagre, que coisa maravilhosa, olha que não sei o quê. Então a gente acaba vivendo como filhos mimados. Quando Israel saiu do Egito, Israel saiu absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa, 40 anos no deserto. Naquele período, comida não faltou porque Ele mandou do céu, água não faltou porque Moisés batia na pedra e a água jorrava, sombra não faltou porque a nuvem cobriu o sol de mais de 60 graus, calor não faltou porque de madrugada uma temperatura de menos 35 graus, aquela mesma nuvem virava uma coluna de fogo para aquecê-los. Enquanto Israel teve no Egito, no deserto, que não podia fazer nada por si mesmo, a Bíblia Sagrada diz que Deus então fez tudo, milagre após milagre, para proteger o seu povo. Mas quando Ele entrou em Canaã, cessou o maná, cessaram as fontes das águas das pedras. Por quê? Porque agora vocês podem plantar. Agora vocês podem plantar a vinha de vocês, que não podiam no deserto. Portanto, o Senhor está ensinando a gente que milagre é a intervenção de Deus quando nós não podemos fazer nada. Por isso que nós não nos tornemos filhos mimados, que ficamos atrás de milagres desnecessários, porque existem coisas que eu posso fazer,
Existem coisas que você pode fazer e que Deus não vai fazer, porque Ele lhe deu condições de fazer. Quando chegou em Canaã, cidade que emana leite e mel, então não precisa mais de jorrar água da pedra, então não precisa mais da nuvem protegendo, porque eles podem plantar a vinha, podem plantar a árvore, podem fazer casas. É isso, irmãos. Em Lázaro, ele está ensinando aqui: tirem a pedra, quer dizer, se preparem para fazer alguma coisa, porque eu quero que vocês façam. Guardem isso. Deus não é um distribuidor de bênçãos apenas. Deus não é um distribuidor de milagres. Como eu lamento, meus irmãos, em ver as pessoas e até grupos religiosos o tempo todo falando de milagre, o tempo todo falando de milagre. Se tem uma gripe, ao invés de tomar um comprimido, pede milagre. Existem esposos e esposas que estão pedindo milagre como eles podiam se entenderem, quando podiam conversar. Existem pais e filhos pedindo milagre, intervenção sobrenatural, quando Deus já deu a condição de se amar, quando já deu a condição de se perdoar. Portanto, existem coisas que não podem ficar sem Deus, mas existem coisas que Ele deixou para eu fazer, e se entristece profundamente quando eu, na minha arrogância, decido não fazer. Sim, Ele fez o milagre, mas ensinou lições. Mas tem um segundo milagre, o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Vem comigo aqui em Lucas, capítulo 8, verso 49 a 55. Bem, o milagre foi qual? O milagre foi a ressurreição da menina. Esse foi o milagre. Agora, quais os ensinos? Primeiro, vamos ler o texto. Lucas 8, 49 a 55. Diz assim a bendita palavra de Deus: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Prestem bastante atenção. Qual é o milagre? Uma menina morta, ressuscitada. Lá, Jairo procura Jesus desesperado, porque a sua filha está doente. E Jesus diz: ok, vamos para lá. Só que no meio do caminho, Jesus para e atrasa, porque aparece uma mulher com uma menstruação crônica, que precisava de urgente socorro, e o Senhor Jesus atrasa. E a sensação que Jairo tem é que realmente a coisa está num estado terrível, porque a sua filha morre, não morre. Jesus ainda para atender outro, e ele fica ali do lado esperando a hora de Jesus. Quando Jesus acaba de fazer um milagre com a mulher e diz: vamos continuar andando, quando eles começam a andar, a Bíblia Sagrada diz que chegam alguns lá da casa de Jairo e diz: não precisa incomodar mais o mestre não, pode deixar ele embora para a casa dele, porque a sua filha já morreu. E nessa de que sua filha já morreu, nessa notícia terrível, Jairo ameaça entrar em pânico. Jesus diz: não temas, crê somente, vamos continuar andando. E continuaram andando, e foram até lá, e ele ressuscitou a menina, e disse: agora dê a ela o que comer. Aqui está o milagre, a ressurreição. Agora, a primeira lição: Jesus ensinou que a perseverança em confiar nele sempre será honrada, mesmo nas piores situações da vida. Pode haver situação pior do que essa? Você tem a notícia que sua filhinha de 12 anos acaba de morrer? Aqui aquele homem tinha tudo para se desesperar, para entrar em pânico. E quando Jesus olha para ele e vê que o semblante dele descai, Jesus fala: fica calmo, vamos continuar andando. E aí existem pelo menos duas lições que Jesus mostra aqui nesse milagre. A primeira: Jesus ensinou a Jairo e a nós, através da palavra que ficou escrita, que a perseverança em confiar nele
sempre será honrada, mesmo nas piores situações da vida. Jesus falou: você acha que a situação está difícil? Confie em mim e persevere. Ele não desistiu. Ele podia se desesperar ali, mas não desistiu. A situação era realmente desesperadora, a situação era realmente terrível. A menina tinha morrido. Que estado pior poderia estar aquela família? Diga-me, que notícia podia ser pior do que aquela? E ainda assim o Senhor vai e diz para Jairo: vem comigo, vamos lá, crê somente, vem. E ele perseverou em crer. Meu irmão querido, minha irmã querida, não importa a notícia ruim que você tem hoje, não importa se o telefone tocou, se trouxe uma mensagem, entrou e alguma coisa muito ruim, uma notícia muito ruim te chegou, acredite agora em nome de Jesus. Ele está mandando te dizer: creia e venha comigo, persevere, porque eu faço milagres. Eu posso parecer que estou atrasado na sua vida, eu posso parecer que isso que aconteceu é porque eu me atrasei, mas persevere em mim, que eu vou lhe dar a vitória, que tem uma vitória enorme esperando por você, que tem um milagre. Mas eu quero ensinar a você algumas coisas. A primeira coisa é perseverar, para você não fique filho mimado, que estalou o dedo, Jesus já vem correndo, como se ele fosse um mordomo de hotel, um garçom, em que é só a gente pedindo quarto de perna cruzada, ele já vem correndo. Não, Jesus não é o gênio da lâmpada de Aladim, que a gente esfrega quando quer, larga a lâmpada para o lado, mas quando quer, a gente esfrega, que ele vem correndo, que toda vez que a gente precisa, ele faz o que a gente quer. Não, ele não é um doador de bênção, ele é forjador de caráteres. Por isso, meu irmão, acontece essas coisas dele parecer atrasado. Ele quer saber se você é capaz de perseverar. O que foi que aconteceu com Abraão? Teve que esperar e perseverar mais de 20 anos. Sim, eu não sei quanto tempo você está esperando, e nem posso dizer quando vai acontecer alguma coisa. O que eu sei é que você pode confiar. Se ele está atrasado, está para chegar um milagre, e alguma coisa você vai aprender, porque milagre sem ensino gera filhos mimados, filhos que querem somente a sua própria vontade. Segunda lição que essa história me ensina é que nós precisamos, a história de Jairo e sua filhinha morta, nós precisamos aprender a cuidar do milagre que Jesus fez em nossa vida. Ele ressuscitou a menina e disse assim: agora dê de comer a ela. O que Jesus está dizendo? Olha, eu fiz o que vocês não podiam fazer, mas dar comida a ela vocês podem. E tem mais, se vocês não derem, ela vai morrer de novo. Guarde uma coisa: se Deus fez um milagre para você, abençoou você, cuida da tua bênção. Cuida da tua bênção, porque você pode perder a bênção se não alimentá-la. Você esperava uma bênção no seu lar, aconteceu, cuida, porque muitos não estão cuidando da bênção e a bênção está se perdendo. Quando Jesus falou alimente, ele estava dizendo: vocês não podem gerar vida na sua casa. Eu estou gerando, eu estou fazendo o milagre de recuperar a sua casa, mas por favor, daqui adiante, cuide disso. Tratem-se com amor, tratem-se com carinho, ajudem um ao outro, amem-se mutuamente e de maneira acentuada e bonita. Se você tinha uma enfermidade física e Deus curou, por favor, cuide do seu físico. Cuide. Às vezes é difícil, como é? Quem aqui acha fácil, se tiver alguém me ajuda, hein? Fazer dieta? Fácil? É fácil. Tiro de letra. Olha, eu estou assim, ó. Mas você não tem ideia do que está me custando isso. Que tem ideia do que está me custando isso. A gente tem que comer o que gosta um pouquinho só. Mas por quê? Se eu não morri até hoje, eu tive, não sei se vocês lembram, já tive aqui umas 2 ou 3 profecias que dizia isso: Deus está te livrando da morte, Deus está te livrando do infarto. Então eu tenho que cuidar, gente, porque se daqui a pouco eu morrer, ainda vou chegar no céu, Deus vai dizer: o que você está fazendo aqui? Não era a hora ainda não, você veio de teimoso, você veio porque você não se cuidou. Lembra aquele pedaço de picanha com gordura que você botou para dentro?
Você está aqui por causa daquilo. Então, se Deus te abençoou em alguma área da vida, cuide. Cuide. Alimente essa área. Alimente os seus relacionamentos. Alimente a sua vida profissional. Alimente a sua vida espiritual. Alimente a sua vida emocional. Alimente as coisas. Alimentar a vida é cuidar dela. Quem poderia imaginar que um homem como Elias ficaria em depressão como ficou um homem servo de Deus? Mas ficou. E aí a Bíblia diz que Deus mandou ele cuidar da depressão. Mas Elias tinha passado correndo um dia inteiro atrás da carruagem de Acabe, chuva caindo, Elias correndo, desesperado. Depois entrou num canto para orar, sem comer, sem dormir, sem descansar. Correu atrás da cavalaria, da carroça de Acabe. Está morto de cansado. E agora ele está desesperado. Por quê? Porque a depressão faz isso. Quando a gente não cuida da gente. O que aconteceu com Elias? Elias tinha desbaratado 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas do outro. Valente como ele sozinho. Depois dessa vitória toda que o povo é obrigado a curvar e dizer só o Senhor é Deus, agora uma mulher chamada Jezabel manda uma notícia para Elias. Diz a Elias que assim como ele fez com esses 800 homens, eu vou fazer com ele, eu vou matá-lo. Elias, depois de matar 800 homens, agora fica com medo de uma mulher. E foge com medo de uma mulher. Pode haver coisa mais triste do que homem com medo de mulher? Mas ele estava em depressão. Ele está em angústia. Aí você pensa que entra na caverna e Deus chega para ele e diz: Elias, você está deprimido, né? Você é um homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, Elias, vamos fazer um jejum. Jejum de 24 horas. Ou 30 dias de jejum. Elias, faz aí o jejum de Daniel. Essas coisas que a gente faz e deve fazer mesmo. Coitado, o homem já está assim comigo um tempão. Você dá pé de vigília, jejum. E vigília, o homem está com sono. E você não manda ele fazer vigília? O que Deus mandou Elias fazer? Comer e dormir. Mandou um corvo trazer para ele um bife. Come, Elias. Elias comeu. Dorme, Elias. Elias dormiu. Quando ele acordou, Deus: tudo bem, Elias? Ainda sobrou lá um pedaço de carne, Elias. A cara do final do churrasco. Pode comer. Dorme de novo. Está tudo certo agora? Então agora eu vou redimensionar a sua visão, para você poder continuar. Quando diz para você cuidar de você mesmo, não é tudo. E por favor, não sinta que eu sou pouco espiritual pelo que eu vou dizer agora. Tem gente que vai achar que eu não sou espiritual pelo que eu vou dizer. Mas nem tudo na sua vida, aquela hora é hora de jejum ou de oração. Tem hora que o que você está precisando é de um bom bife. Tem horas que o que você está precisando é de um passeio, é de jogar uma bola, é de sair para brincar com seus filhos. Você conseguiu ter os seus filhos de volta, eles agora estão querendo ficar perto de você, então alimente isso. Você conseguiu sua esposa de volta, o seu esposo, a bênção do milagre da restauração aconteceu, então alimenta isso. Dê comida todo dia. Você recuperou sua saúde, então cuide dela. Recuperou o seu emprego, lute por ele. Sim, Jesus ensinou quando disse: eu ressuscitei o menina, agora vocês vão lá e dão ela de comer. Mantenha ela viva. Mantenha ela viva. Nosso milagre pode ser destruído se nós não o alimentarmos. Nossa bênção pode destruir-se ou ser destruída se nós não alimentarmos. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, ou o terceiro milagre, é o milagre que Jesus anda sobre a tempestade. Qual é o milagre? O milagre é ele andar em cima das águas, desafiar a lei da gravidade. Pisou em cima das águas e andou. E quais são os ensinos dessa parábola, desse milagre? Primeiro vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 6, de 16 ao 21. 6, de 16 a 21.
Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, no rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, já era madrugada e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, pensando que era um fantasma, né? Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam logo o barco e chegou ao seu destino. Preste atenção, qual é o milagre? O milagre é Jesus andar sobre as águas e parar a tempestade. Esse é o milagre. Quais são os ensinos desse milagre? Primeiro, Jesus ensina que não há tempestades nas nossas vidas que Ele não possa acalmar. Não há. Eles estavam terrivelmente abatidos numa tempestade. Não sei se vocês sabem, essa viagem que eles faziam atravessando o Mar da Galileia, eu andei no Mar da Galileia, eu preguei no Mar da Galileia. É uma viagem que do mar todo leva 1 hora. E eles estavam há 9 horas na tempestade, andavam um pouquinho para frente e voltavam, sem conseguir sair do lugar, cansados. 9 horas no meio do mar. Jesus lá no monte orando. E é por isso que a gente tem a sensação de que ele demora. O texto diz, já era de madrugada e ele não tinha voltado. Por que eu sei que demorou 9 horas? Porque eles entraram para o barco, entraram para o mar ao cair da tarde. Não, então, na hora sexta, no final da tarde. E na madrugada, mais ou menos na hora terceira, é que Jesus foi ao encontro deles. Passaram o tempo todo na madrugada, amedrontados, só de virar. E porque acabamos de cantar aqui, que quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando, irmão. Deus trabalha no turno da noite. Tem um livro com esse nome, é muito bom livro, eu aconselho você a ver. Deus trabalha quando nós estamos dormindo. Deus trabalha quando ninguém está vendo. Não foi assim com Israel? Não foi assim com o povo de Deus? Deus passou a noite inteira abrindo o Mar Vermelho. Depois que abriu, o povo passou. Do outro lado já é de madrugada, já é de manhã. Então eles fizeram acampamento e foram dormir. E agora o que vai ser? O faraó está vindo atrás da gente. Mas quando eles olham de manhã, o exército e o faraó está todo boiando em cima d'água. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que Deus trabalhou a noite inteira pelo seu povo. Ele guerreou pelo seu povo. Ele abençoou o seu povo. Ele esteve a noite inteira trabalhando enquanto o povo dormia. Ele trabalha enquanto eu e você muitas vezes dormimos. Por isso que o salmista diz assim: você pode dormir, porque ele não dorme, porque não cochilará o guarda de Israel. A primeira lição é essa: não tema, se joga, eu estou aqui, sou eu. A tempestade está forte, e daí? Eu sou o Senhor. E a segunda lição desse milagre é que Jesus deixa claro o ensino de que as lições da vida devem vir antes do livramento. As lições da vida vêm antes do livramento. Como assim, pastor? Se você olhar bem o capítulo 14 de Mateus, que eu li, o verso 32, que eu li também, diz que Jesus pegou para Mateus pelas mãos e disse: não temas, homem de pouca fé, por que você duvidou? E pegou e entrou no barco. E aí o texto diz que assim que eles entraram no barco, a tempestade acalmou. O que isso quer dizer? A tempestade não acalmou antes de Jesus dizer para Pedro que ele precisava ter fé. A tempestade não acalmou antes de Jesus ensinar para Pedro que ele ainda era um homem de pouca fé, que ele ainda era impotente. Depois dele ensinar essa lição, diz o texto, que eles entraram para o barco, aí a tempestade passou. Sim, grande parte das vezes, o ensino precisa vir antes da bênção. O ensino precisa vir antes do favor. Por isso
que antes de acalmar a tempestade, ele ensinou Pedro a ter fé e, como consequência, os outros discípulos todos. Amém? E finalmente, minha gente, o quarto milagre, qual foi? A multiplicação dos pães e peixes. Onde está o milagre? O milagre é que 5.000 pessoas comeram fartamente, com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse é o milagre. Agora, quais são os ensinos de Jesus nesse milagre? Primeira lição: Jesus ensina que mais importante do que estar materialmente satisfeito é estar espiritualmente saciado. Em João capítulo 6, versos 26 e 27, Jesus diz assim: a multidão está atrás dele porque ele tinha feito maravilhas, né? Tinha acabado de fazer aquele milagre, agora está todo mundo atrás dele. Jesus respondeu: é verdade que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou lamentando, e jogou firme no rosto deles. Vocês não estão preocupados espiritualmente, vocês estão preocupados em comer mais pão, em que eu dê as coisas materiais. Portanto, a primeira lição que ele ensinou, ao primeiro ensinar para depois acalmar a tempestade, e agora também, a primeira lição que ele ensinou, ao alimentar pães e peixes, é que eles aprendessem imediatamente que estar espiritualmente saciado era mais importante que estar fisicamente saciado. Portanto, logo depois, quando o pessoal está atrás do milagre, que o pessoal está atrás de pão e peixe, e olha que ele tinha demorado, ele passou o dia inteiro com a multidão, ele só foi alimentar esse pessoal no finalzinho da tarde, quando os discípulos falaram: despede esse povo que já é tarde, e ele diz: vamos alimentá-los. Mas, queridos, quando Jesus os alimenta, logo depois eles estão correndo atrás de Jesus, e Jesus diz: eles não estão atrás de mim por causa das coisas que eu posso dar espiritualmente. Portanto, ele está dizendo: o mais importante vocês não querem é estarem saciados espiritualmente, estarem espiritualmente cheios. Por isso ele disse: vocês só me procuram por causa desse pão que perece. A religião hoje está fazendo isso das pessoas. Elas procuram por causa do sinal e prodígio, elas procuram por causa do alimento material, elas procuram porque querem ficar bom de uma enfermidade, eles procuram porque querem apenas o milagre. Essa é a geração que se corrompeu, que as coisas espirituais não têm mais valor. Por isso Jesus falou: vocês só me procuram por causa dessas coisas materiais. E a segunda lição que ele ensinou na multiplicação dos pães e peixes é a bendita experiência de o que vem das mãos de Jesus sempre será mais do que nós esperamos. O que vem das mãos de Jesus sempre será mais. Sim, quando o Senhor Jesus acabou de alimentar, a Bíblia diz que ele falou assim: pega o que sobrou, olha só, 5 pães e 2 peixes, aqui está um milagre. Alimentaram 5 pães e 2 peixes, uma multidão, e agora ele diz: recolhe o que sobrou, ainda sobraram 12 cestos. Por que Jesus fez sobrando o milagre? Para ensinar que quando vem dele, vem sobrando. A bênção de Deus não está limitada. Por isso que Efésios, no capítulo 3, verso 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder que em nós opera. Deus é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O que isso está dizendo para a gente? A cesta de pão de Deus sobra, a bênção de Deus na minha casa sobra, as coisas que vêm de Deus são infinitamente mais, até aquilo que eu pensei em pedir, aquelas coisas que eu estou pedindo. Por isso o que diz Jeremias capítulo 33, 3, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você nem imagina. Você não pode imaginar o que eu tenho para você. É muito mais do que você tem pedido, é muito mais do que você está querendo receber. Eu tenho muito mais. Quando nasceu o neném de Ana, por que demorou tanto ela ficar grávida? Porque ela pediu um bebê para ela, mas Deus tinha mais do que isso. Deus lhe daria uma criança, mas lhe daria também, na mesma criança, o maior profeta que esse mundo já conheceu, chamado Samuel. Sim, geralmente o que Deus tem para dar é muito mais do que você está pedindo. E esse é o ensino aqui.
pão, comeram pão à vontade e sobraram. Sim, algumas vezes ele chega atrasado. Eu estou terminando só lembrando uma coisa: se prepare, porque algumas vezes ele não atrasa. Não pense você que todas as vezes que você vai orar vai ter que esperar muito. Algumas vezes não. Se você viu o episódio, por exemplo, da viúva de Naim, Jesus chegou na hora que eles estavam indo para o cemitério. Quando Lázaro ele chegou, eles já estavam no cemitério enterrado. Mas ele chegou antes com o filho da viúva de Naim. Ele chegou na hora. Não houve atraso, houve pontualidade. Não houve atraso, houve surpresa. Portanto, eu preciso terminar dizendo a você que Deus pode atrasar e você aguarda porque Ele tem ensinos, mas é possível que algumas vezes Ele vai chegar exatamente naquele momento. E momentos geralmente que você não está esperando. A viúva de Naim não podia imaginar, ela está indo levar o seu filho para o sepultamento no cemitério, ela não podia nunca imaginar, nunca, que a minutos dali estava chegando a bênção dela, que era Jesus para ressuscitar o seu filho. Ela não podia imaginar isso. Talvez você não esteja hoje imaginando que a sua bênção está ali na esquina. Portanto, vigie e ore, aguarde, mas aguarde com expectativa. É isso? Aguarde, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque pode estar ali na esquina, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, mas pode ser daqui a pouco. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer quando sairmos daqui. Talvez uma resposta que você precise, ela chega hoje ainda na sua casa. Talvez uma situação que você que perdeu o controle sobre ela, de repente ela vai aparecer restaurada, curada, resolvida pela graça de Deus. Sim, existem momentos que ele não atrasa, ele chega na hora. Então o que nos cabe? Esperar com paciência e vigiar, ficar vigilante, porque a nossa bênção pode estar a caminho. Amém, irmãos? Seja sempre vigilante, sem desistir. A tua bênção, como a da viúva, pode estar ali na frente, mas Ele está mais preocupado em ensinar você, como na multiplicação dos pães, que o mais importante é o que Ele pode fazer por dentro de você, não só alimentar o corpo que perece. Ele está dizendo para a gente tirar a pedra do caminho. Ele está ensinando. Todos os seus milagres teve o objetivo de ensinar alguma coisa. O homem que ficou cego, que era cego de nascença, Jesus passou com os discípulos perguntaram: quem pecou para esse ter nascido assim? E Jesus, antes de curar aquele homem, ensina uma coisa: as pessoas não passam por problemas só porque pecaram. Não é necessariamente por causa de pecado. Esse aqui, por exemplo, está assim depois de tantos anos, para que esse momento eu pudesse ensinar isso a vocês. Eu pudesse ensinar que sofrimento nem sempre é consequência de pecado. Portanto, não fique carregando nas suas costas peso de achar o que você fez de errado porque está sofrendo, porque sofrimento faz parte da luta da vida. Por isso Jesus falou aquele dia: nem esse, nem seus pais pecaram. Ele está passando isso para que se cumpra nele o poder de Deus. O que você está pensando, não se preocupe. Satanás vai tentar te acusar, não aceite. Deus sabe o que está fazendo. Amém?